Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um webinar Cadnia. Hoje iremos falar sobre SolidCAM Compensação 3D. A primeira coisa que vamos fazer é perceber para que serve a compensação da ferramenta em 3D e depois como aplicar isto a operações de 3 eixos e a operações de 5 eixos contínuos. A primeira coisa a ter em conta é que a compensação da ferramenta em 3D implica, em alguns controladores, que a ferramenta seja medida, analisada, de forma a garantir que em cada ponto da ferramenta existe uma compensação específica. Entre esses pontos, depois o controlador irá interpolar e encontrar o valor correto de compensação. Obviamente, isto é a parte mais avançada, no entanto, é possível indicar apenas o raio para ferramentas esféricas ou para ferramentas históricas com raio de canto, indicar apenas o diâmetro da ferramenta e o raio de canto da ferramenta. Portanto, dependendo da complexidade da nossa ferramenta e que o nosso controlador permita colocar ou definir, podemos optimizar mais o nosso processo. Sem compensação 3D, como podem ver nesta imagem à vossa esquerda, temos um desvio considerável. No entanto, esta mesma peça feita com uma compensação 3D, temos um desvio bastante mais aceitável. Quem trabalha com geometrias muito precisas, com um cuidado especial à tolerância e ao desvio em relação à superfície que está definida no CAM, este é um ponto muitíssimo importante. Com isto, a resposta de para que serve a compensação da ferramenta em 3D está dada. Serve para garantir que temos a melhor geometria e mais de acordo possível com aquilo que está desenhado. Se isto é importante para todos, obviamente não, mas para aplicações de alto desempenho, para aplicações com uma precisão elevada em 3D, é obrigatório ter alguma forma de compensação 3D. Vamos ver agora como é que isto influencia o controlador. Ou seja, o controlador, para trabalhar com compensação 3D, precisa de mais informação do que aquela que normalmente nós lhe damos. Normalmente indicamos a posição do centro da ferramenta e não precisamos de nada mais. A partir de agora, sempre que utilizarmos compensação 3D, seremos obrigados a indicar o vetor normal ao ponto de contacto da ferramenta com a superfície. Ou seja, além da posição da ferramenta, é necessário dar aqui um vetor que servirá como vetor de compensação. Para EDA9, isto implica um nx, ny, nz, nada mais é que este vetor que eu acabei de definir. Para a AS, temos o G141 e teremos que dar um vetor de compensação sobre IJK. Para Siemens, aqui há uma particularidade, será o G41 Cut 3D FD e a compensação 3D só está disponível nos controladores 840 SL versão 4.8 SP2. Obviamente, XYZ continua a ser o posicionamento do centro de ferramenta, mas o A5, B5, C5 é o vetor de compensação normal ao ponto de contacto, sendo que A para X, B para Y, Z para C. Portanto, bastante simples, o SolidCAM irá tratar disso. Não se preocupem, não têm que colocar estes valores à mão. Mas é importante perceberem como é que eles chegam à máquina e o que é que eles vão efetivamente indicar à máquina. Para operações de 5 eixos, tudo igual às operações de 3 eixos, exceto que vamos ter que adicionar aqui mais uma variável. Esta variável é a orientação da ferramenta. Para a EDA9 é o TX, TY, TZ e nas operações de 5 eixos, como não podia deixar de ser, complica um pouco. Porquê? Porque temos a possibilidade de trabalhar de forma periférica ou
sobre a face. Trabalhando sobre a face, ele tem em conta a orientação da ferramenta e a normal ao ponto de contacto. Tudo isto tem que ser com o M128, que é o TCP ativo. Não existe esta possibilidade sem o M128 ativo. Atenção. E depois temos a parte ou a operação de 5 eixos em ADA9 periférica, em que aquilo que nós vamos indicar é, claro, a orientação da ferramenta e a posição, mas damos uma informação extra. Em vez de dar a normal à superfície, ao ponto de contacto, aqui o que vamos dizer é se a ferramenta está à direita ou à esquerda em relação ao percurso, à peça que nós estamos a trabalhar. Portanto, é um pouco como o 2 eixos e meio, mas com a nossa ferramenta constantemente a variar de inclinação. Naturalmente, tal como é da 9, o Fanuc também tem estas duas opções. O nome aqui será offset lateral de ferramenta, será a periférica, o offset de aresta frontal será para o face milling, que também existe em Siemens. Voltando aqui ao Fanuc, o G41.2 ou G42.2, depende se está à direita ou à esquerda, lembram-se, a periférica, exige sempre que o operador, neste caso será o CAM, indique se vai trabalhar à direita ou à esquerda do percurso. Isto é calculado tudo pelo SolidCAM. É só para a vossa informação, para perceberem o que é que está a passar no código. No Fanuc, o que ele vai fazer é, olhando para a orientação da ferramenta e sabendo se é G41 ou G42, ele cria um plano de offset para saber como é que irá afastar ou empurrar a ferramenta contra a peça. Para o offset da aresta frontal, continuamos a controlar a orientação da ferramenta e a normal à superfície, a normal ao ponto de contacto na superfície, portanto é bastante fácil. Periférica, aqui temos uma imagem ligeiramente diferente, pode ser que seja mais fácil de entender. Nós programamos uma determinada linha e ele automaticamente afasta a ferramenta dessa linha. E por isso é possível indicar outras ferramentas com outros diâmetros, com outros raios em relação ao que está programado. Podemos programar com uma ferramenta de 10 e na máquina trabalhar a peça com uma ferramenta de 9.8. Existem, no entanto, limites, penso que em Siemens, entre 5 a 10% de ferramenta desgastada, ou seja, nós vamos indicar no parâmetro de desgaste da ferramenta que existe efetivamente um desgaste, mas se esse desgaste for maior do que 5 a 10%, o controlador pode dar erro. Cuidado, não façam alterações do tipo, vou programar com uma ferramenta de 10, agora tenho aqui uma ferramenta de 8, siga. Nem sempre vai funcionar. Cuidado. Da mesma forma que temos a possibilidade de controlar com direita e esquerda, também controlamos com o vetor da normal do ponto de contacto. Eu sei que estou aqui a ser um bocadinho repetitivo, mas é importante que percebam que existem estas duas estratégias, quer em ADA9, quer em Fanuc e depois em Siemens. Naturalmente, eu tenho falado aqui de várias marcas de controlador, mas para dizer que não são as únicas. Existe, por exemplo, a Urco, que também permite controlar através da normal do ponto de contacto e o eixo da ferramenta. Se tivermos um Siemens, mais uma vez é a mesma questão, é o G41 Cut 3D-FD, com o XYZ a ser o posicionamento de centro da ferramenta, mas agora, além do A5, B5, C5, temos também a obrigatoriedade de indicar a orientação da ferramenta. Temos que indicar com A3, B3, C3 o vetor de orientação da ferramenta. É obrigatório em 5 eixos contínuos em Siemens. Podem ver aqui um exemplo de como é que isto fica em código. Vamos agora analisar de como é que podemos fazer
tudo isto, mas dentro do SolidCam. Super simples. Para ativar a compensação 3D numa operação de 3 eixos, normalmente precisamos trabalhar com o HSS, e para ativar é muito simples. Basta vir a Toolpath Parameters, Modify e ativar uma destas compensações. Ou compensamos para a ponta da ferramenta ou para o centro da ferramenta. Aqui é a ponta, aqui, por exemplo, numa ferramenta esférica seria o centro da esfera. Neste caso vou pós-processar para a Tooltip, salvar e calcular e vamos pós-processar. Ao pós-processar, este pós-processador em particular, para mim, apresenta sempre uma mensagem de aviso. Além do nome, permite-me fazer um trace a 0 ou um trace a nível 5. A trace nível 0, o que ele vai fazer é apresentar o código de forma simples. Podem ver aqui que isto é um código ED9 muito simples. No entanto, quando chega aos posicionamentos, tem X, Y, Z e aqui tem a normal do ponto de contacto. Muito simples. Sempre que há contacto, existe aqui uma variação do ponto de contacto. Para 5 eixos, como vimos, a diferença será a normal da ferramenta. Aqui, ao gerar, ele dá aqui uma série de avisos, mas tem a ver com a máquina. Aqui temos o código normal com X, Y, Z, C e A. E se ativarmos a função de controle 3D, Modify, compensação 3D, se ativarmos a operação ou a função de compensação 3D, salvar e calcular. Okay. Uma chamada de atenção e muito bem, eu nesta operação utilizei uma Blend Spline, o que significa que para Blend Spline não existe um ponto de contacto, portanto vou ter que utilizar outra forma de unir zonas que estejam afastadas, seja por que razão for. Pós-processar. E agora vamos ver o que aparece. Portanto, sempre que há contacto X, Y, Z, a normal do ponto de contacto e, claro, a orientação da ferramenta a cada momento. Podem ver aqui que a cada momento temos a normal do ponto de contacto e a orientação da ferramenta em vetor. Muito simples, complicado apenas no pós-processador. E é isso que eu vos quero mostrar agora. É que tudo isto está presente dentro do SolidCam. E é possível de extrair isso a partir do SolidCam, fazendo, neste caso vou fazer um trace nível 5 e vou olhar para uma linha de 5 eixos. Numa linha de 5 eixos tenho os posicionamentos, a orientação de cada um dos eixos, tenho aqui também o ponto de superfície e a normal, e aqui é que está, a normal do ponto de contacto. Com tudo isto, é possível saber o ponto de contacto, a normal desse ponto de contacto e, claro, a orientação da ferramenta. Não é preciso mais nada. Temos aqui a informação toda. Para saberem mais sobre o pós-processador, podem vir ao manual ou ao novo SolidCam Chatbot, onde ele vos explica tudo. Aquilo que não consegui explicar, pelo menos indica-vos os vídeos mais indicados, o capítulo mais indicado, é como se fosse um índice mais inteligente. Como viram, é muito simples de ativar a compensação 3D,
extremamente fáceis de utilizar e com vantagens enormes. Portanto, conseguir programar compensação 3D para 3 ou para 5 eixos, podem ver então que é bastante simples. Basta apenas ativar esta funcionalidade, compensação 3D, e indicar para que ponto queremos pós-processar, Tool Center ou Tool Tip. Aqui irá depender um pouco da vossa máquina e da vossa forma de trabalhar. Agora que já vimos como trabalhar com o SolidCAM, vamos fazer aqui um pequeno resumo. Portanto, a compensação de ferramenta em 3D, já todos sabem para que serve. É para ganhar, para ter um maior rigor dimensional, quer seja a 3 eixos, quer a 5. E não é obrigatório ou limitado a ferramentas esféricas. É possível utilizar tóricas com ou sem raio de canto. Obviamente que isto é espetacular porque elimina a necessidade do recálculo de programa. Temos uma maior flexibilidade para o operador, claro, e os vetores são calculados automaticamente, como viram no SolidCAM. Portanto, esta é uma funcionalidade espetacular. Tenham atenção se a vossa máquina tem esta possibilidade ou não. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de seguir a Cadnia nas redes sociais. Até uma próxima. Obrigado.